Bora. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, no podcast do Moringa, com mais uma participante. Você aí que tá assistindo aí, nós aí no YouTube aí, continua assistindo até o final, que a gente vai estar dialogando aqui e você vai estar conhecendo mais um pouquinho da história da participante. E desde já começamos nossa conversa. Stephanie, explica pra mim um pouquinho, e pra quem tá assistindo você, como que foi pra hoje em dia você estar atuando na área da beleza e ser essa ótima profissional? Bom, boa noite, né, primeiramente. Então, a minha trajetória começou em 2013, né, lá para meus 18 anos. Eu me descobri nessa área porque eu gostava Sim, já, né? Minha mãe investiu, me ajudou. Eu comecei já fazendo de graça, né, naqueles cursos da prefeitura, né, como davam, foi aí que eu comecei. sim. E dali eu não parei mais. Fui seguindo um atrás do outro. Eu falava, mãe, mas será que vai dar certo? Ela falou, não, continua que vai dar certo. Aí continuei na minha trajetória. Foi um pouco difícil no começo, né? Porque o começo é sempre mais difícil mesmo. E aí passou o tempo, eu me casei, tive meus filhos. E aí eu me encontrei muito sozinha, né? No tempo, eu me encontrei muito sozinha. Eu comecei a ter ansiedade e depressão. E aí eu queria me ocupar, né? E aí eu falei assim, mãe, eu quero fazer curso. Ela falou assim, você não vai fazer curso porque agora você tem filhos, tem casa pra cuidar, não dá. Então ela não podia ficar com meu filho. E aí eu fui, ainda era a época quando tinha o CRAS, Lembro. né? Lembra quando tinha o CRAS? Os cursinhos eram de graça e tudo. E aí eu conversei, fui lá, mesmo assim eu fui lá, porque eu sou muito teimosa. Mesmo assim eu fui lá, me inscrevi, conheci a professora, conversei com ela. E ela falou assim, não, pode trazer seu filho, não tem problema não. E eu fui durante 3 meses levando meu filho no curso comigo. Então, aí eu já engatei a manicure, fiz design de sobrancelha, tudo no Tudo CRAS. junto. Tudo junto. Aí abri uma vaga de automaquiagem, que eu também faço. Aí ingressei tudo nessa área da estética. E aí depois eu fiz mais um curso de maquiagem, mas foi particular, foi pago pela Boticário mesmo, né? Aí quando a minha mãe descobriu que eu tava levando meu filho pro Pro curso, curso. ela falou assim, você é doida? Por que você levou o menino? Eu falei assim, porque eu queria fazer. E aí eu fui me ocupando, né? Porque eu ficava muito sozinha. O pai dos meus meninos tinha que trabalhar, então, pra eu não ficar naquela depressão, eu me descobri na área da beleza. E depois disso eu não parei mais. Eu nunca deixei de estudar. Nunca deixei de estudar. Eu ia na chuva, eu ia no sol, pegava guarda-chuvinha e ia com meu filho debaixo de chuva mesmo pro curso. Porque eu sou uma pessoa que quando eu quero, eu Você vai consigo. atrás. Eu vou atrás. Eu sou muito persistente. Por mais que, mas você vai quebrar a cara. Não tem problema, pelo menos eu tentei. Mas todas as vezes que eu tentei, eu consegui. Entendeu? E aí vai fazer 13 anos que eu tô nessa área da estética. E aí quando eu comecei a atender, claro, por um momento eu ia desistir. Né? Quando eu comecei a atender, eu demorava 4, 5 horas para fazer um pé e mão. Isso no curso. Não, já tinha concluído, foi Já quando tinha. comecei a trabalhar mesmo, Ah, fora, assim. sim. Eu fazia muito a domicílio, Ah, entendeu. entendeu? Eu fazia muito a domicílio. E aí eu demorava 3, 4 horas para fazer um pé e mão. E aí teve uma vez que eu fui na casa de uma cliente, eu demorei todo esse tempo. E aí ela, na hora que eu terminei, eu já tava super sem graça, porque eu já sabia o horário que eu já tava demorando, Mas né? ali ela já sabia que você tava, já era um iniciante, vamos dizer assim, já tava começando. Não, Não sabia. não. Porque a gente não costuma falar, porque assusta, né? Assusta, é verdade. Assusta. Então eu fui com a cara e a coragem. Tanto que quando eu fui fazer pra me divulgar, eu fiz num computador. Coloquei meu nome, meu número de telefone e tal, que eu fazia domicílio numa folha sulfites. Eu imprimi assim em quadradinhos, depois eu cortei e fui entregando.
na vila, no Na bairro. vila, sim. É Como assim. fosse um cartãozinho, né? Pra Isso. divulgar o seu trabalho, assim. Isso, eu fiz tipo um cartãozinho, mas de folha sulfite, uma coisinha bem simples. E aí eu entreguei. Aí eu fui na casa dessa cliente, ela me chamou, a gente marcou bonitinho. Eu comecei 1h da tarde. Eu fui terminar às 6 horas da noite. A da mão e o pé. E aquilo, tipo, já me frustrou. O que mais me frustrou foi quando ela virou e falou assim pra mim, você faz até bem, mas você é muito devagar, acho que essa área não é pra você. Mas você tem que procurar algo que, né? Aí eu, quieta, fiquei, aí eu pedi desculpa pela demora e tal, e fui embora. E aquilo, nossa, eu sou muito chorona. Sim. Então eu chorei horrores. Então, imagina. Chorei. Aí eu parei por um tempo. E aí eu voltei de novo. Aí eu comecei a praticar, né? Que as minhas irmãs sempre foram minha cobaia, né? Que são em 5 irmãos, comigo 5. E minhas irmãs são 3. São 3 meninas. Comigo 3, claro. E aí, as minhas irmãs sempre foram minha cobaia, né? Pra tudo. E aí eu fiz... Depois, né, eu comecei a treinar nelas. Comecei a fazer a cutícula, esmaltação, desencravamento, que eu também já fazia. Que eu aprendi mesmo lá no curso mesmo, de graça mesmo, da prefeitura. Desencravar a unha. Eu desencravava, errava, acertava de novo. Fazia em mim também, pra mim começar a praticar. Aí eu comecei a pegar o jeito, sabe? E... Daí eu fui fazendo a domicílio, aí eu fui desenrolando, aí eu fui conseguindo cliente, uma boca foi falando pra outra, aí eu entrei no curso pra fazer depilação. Fiz o curso de depilação, aí eu já não levava meu filho, né? Aí eu fiz o curso de depilação. Depilação foi um pouco mais devagar, porque nem todo mundo quer fazer. Porque sabe que dói. Dói. Né? Todo mundo sabe que dói. Então, acabou que era um serviço que eu menos pegava, que era de depilação. Depois eu fiz sobrancelha, aí começou a sair bastante. Praticava nas minhas irmãs também. Então, eu fui praticando. E aí, eu tinha um cantinho na minha casa, minha mãe me deu 4 pallets de presente, vamos dizer assim. Sim. Porque a casa onde eu morava, de aluguel antes, era de garagem. Então, era uma rampa e clive, né? E aí, ela falou assim, olha, eu trouxe aqui pra você 4 pallets pra você deixar no fundo pra ficar plano. Aí, eu adorei, né? Aquilo, eu fiz um cantinho em cima dos pallets, coloquei umas madeiras pra não ficar as frestas. E coloquei a madeira em cima, um tapete, aí fui colocando cadeira, mesa, tudo arrumando bonitinho. aos poucos, do jeito que você queria ali. Isso, fui tudo arrumando, tudo assim, aos pouquinhos. E aí eu fui criando, conquistando, né, o meu espaço, minha clientela, sendo conhecida. Aí eu fiz uns cartãozinhos melhor. Aí quando eu me mudei para a casa que eu tenho hoje, que é própria, graças a Deus, minha mãe sempre teve a garagem ali embaixo. E aí eu perguntei assim pra ela, conversei com ela, eu falei assim, mãe, eu posso fazer meu salão na sua garagem? Aí a gente conversou, acertou tudo bonitinho. Então ela guarda o carro lá. Fui montando aos poucos, né? Que nem você viu já o meu salãozinho antes, tá lá na minha rede social, o pessoal também já viu. Foi tudo muito simplesinho. E lá eu também já fui praticando e pegando mais agilidade. Hoje eu faço um pé e mão em meia hora, em 1h30. Sabe? Foi mais... Hoje em dia já é mais rápido. E no começo lá do curso seu, porque eu mesmo trabalho na área da beleza, né? Muitas pessoas também trabalham na beleza e passam por algumas dificuldades, por algumas situações difíceis ali no curso. E ali você já recebeu alguma crítica ali por você não estar fazendo certo ali? Como que foi ali no curso? No curso, olha, a professora foi muito bacana. Deus sempre colocou as pessoas certas no meu caminho. Eu nunca tive problema com as dificuldades em questão de aprender. Sempre me deram espaço, sempre me ajudaram. Nunca tive uma crítica além de clientes, sabe? Fora dali. Sim. Entanto que quando eu estava montando meu salão, a minha professora, ela foi a minha inspiração. Pelo contrário, ela foi minha inspiração. Porque ela fazia tudo também. E trabalhava sozinha. Ela fazia unha, ela fazia depilação, ela fazia sobrancelha, fazia cabelo. Eu falava, nossa, eu quero ser igual a você.
Ela falou, então seja. E eu Isso consegui. é bom ouvir isso. E eu consegui. E qual foi o melhor elogio ali que você recebeu? E o que você também mais aprendeu ali no seu primeiro curso? O que eu aprendi no meu primeiro curso... Eu aprendi a ter muita paciência, uma coisa que eu não tinha. Paciência era uma coisa que eu não tinha, porque quando eu comecei, né, ali a fazer o curso, eu achava que eu não era capaz. Porque as meninas terminavam primeiro que eu tinha mais um pouco de dificuldade. Às vezes já aconteceu, né, de eu precisar de um par e não querer fazer par comigo porque, ela não sabe, ela vai me machucar. Então a professora acabava sendo a minha cobaia, né? E eu ficava bem assim, mas mesmo assim eu continuei. Graças a Deus. Sim. E o que você aprendeu também mais sobre os outros cursos que você fez? Porque já tem uma experiência boa já, né? Já não tem o primeiro, o segundo curso. Isso é bom. Então explica um Sim. pouquinho pra mim, pra quem tá assistindo. Desculpa a pergunta. Repete de novo, por favor. O que você mais aprendeu sobre os outros cursos, já que você tem uma experiência boa já, né? Já que não foi o primeiro, o segundo curso, o que você mais aprendeu ali? Meu, assim, além do curso, foi o amor que eu acabei criando com os cursos que eu fiz. Fiz muita amizade, fiz muitos contatos, já trabalhei em salões por indicação, sabe? Deus me abriu muitas portas ali, sabe? E eu sou muito grata, apesar das pessoas falarem pra mim que não é pra ir, não é pra fazer, você não vai conseguir. Mas você só tá perdendo tempo. Isso não vai Sim. dar dinheiro. Então, eu sou um tipo de pessoa que se você fala que não, eu já vou sentir que eu tô sendo subestimada. Aí eu não estou querendo provar pra você, mas eu posso mostrar pra você que eu posso ir mais além do que você imagina. Que você também é capaz. Exatamente. Então eu aprendi muito isso. Eu falo, não, aqui é o seu limite, o meu não. Eu vou mais à frente porque eu consigo. Porque eu consigo ver lá na frente. Fala, não, eu consigo, eu vou lá na frente. Então, todo esse tempo que eu aprendi no curso é sempre persistir. O começo realmente é muito difícil. É muito difícil. Eu É. costumo falar que no começo não é fácil, né? Mas É. no decorrer, né, do curso, do dia a dia, a rotina, a gente vai ver que perceber lá na frente que valeu a pena, né? Sim, exatamente. Tudo que a gente faz sempre tem um propósito. Eu sempre falo, sempre tem um propósito. Porque eu já trabalhei fora a área da estética que eu me descobri, eu já trabalhei registrado, né? E, nossa, já passei por muita coisa também. Em questão, tipo, do meu trabalho, que eu já trabalhei, assim, de registrado, foi o motivo de eu continuar no salão. Porque eu já fui humilhada, eu já fui desprezada, eu já fui excluída, sabe? E quando as minhas clientes falam assim pra mim, você é inspiração, você é foda, você é um mulherão. E eu não é que eu não vejo, é por conta de tanto que eu me esforço que eu acabo não percebendo isso. Entendeu? É pelo esforço. E isso me deixa muito emocionada. Porque foi um trajeto muito difícil. Sempre teve dificuldades, sempre teve obstáculos, sempre teve pessoas que me diminuíam, sabe? E eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? Por eu não ter desistido, por eu ter conseguido chegar até aqui. Glória a Deus. E você falou sobre o salão, né? Que você coisou ali no espaço aí junto com a sua mãe. Sim. Ali foi o primeiro salão que depois que você fez o curso? Ou não? Qual foi o primeiro? Como que foi? O primeiro foi na minha casa, no cantinho dos pallet. Ali foi meu primeiro salãozinho. E aí, depois que eu me mudei, foi o meu segundo, e ali eu fiquei estabilizada, né? E aí passou bastante anos, eu não tenho que recordar agora. Passou muitos anos. E aí a minha mãe e a minha família, a gente se reuniu e a gente que fizemos aquele salão. Aquela partezinha toda com gesso. Minha mãe comprou os gessos, eu comprei as formas. E a gente ficava ali, ó, dia e noite fazendo forminhas de gesso.
dia e noite. Às vezes ela fazia, meu pai ficava até de madrugada fazendo as formas, né, desenformando, tudo bonitinho, as placas. E aí de manhã eu colava eles na parede, machucava toda a parede e a gente ia colando. Até ficou mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos assim, pra ficar pronto. Ficar pronto. É, a gente que fizemos aquele gesso na parede. É o salão que você até hoje em dia atua? Isso. Foi lá que a gente começou a transformar. Aí Deus preparou a minha mesa, aí eu comprei a maca, aí eu ganhei o espelho da minha professora, inclusive. Ela foi me dando algumas coisas do salão dela que ela tava se desfazendo e ela me deu. E como que é ali para poder conquistar o cliente, como que foi? Já que você falou questão, né, de ali o boca a boca, como que foi para você ter conquistado bastante cliente e hoje em dia você já ter ali? Então, naquela época foi um pouco difícil, né? Mas, na verdade, eu era a única que tinha salão ali na minha rua. Eu era a única que tinha salão. E como o pessoal não sabia, né, que eu fazia unha, fazia depilação, né? Então, foi indo pouco a pouco. Então, tinha dia que eu ficava uma semana aberta, assim, e eu não tinha cliente. Já passei por isso daí, hoje é uma coisa É complicada, frustrante, sabe? É um pouco frustrante. Você fica ali o dia todo, às vezes você acorda até cedo, né, para poder Isso. atender o cliente, né, já imaginando, hoje vai fluir, hoje vai dar bastante cliente e chega um momento que não atende nenhum, né? Não atendi nenhum. Já pensei, claro, em desistir. Falava, não, mãe, não vai dar certo. Ela, não, filha, acredita em Deus, vai dar certo, vai dar tudo certo, vai com calma, é assim mesmo, o começo é assim mesmo. E aí eu ia, assim, levantava de manhã, que nem você falou, levantava de manhã. Ficava até umas 5, 6 horas, e aí não vinha ninguém. E aí eu fechava o salão. E com o decorrer, né, do tempo, aí eu fui ganhando minhas clientes, aí foi o boca a boca, aí foi vendo uma, foi vindo outra, isso foi tudo no começo. E aí, por incrível que pareça, eu moro em frente em 3 prédios. Pergunta se meus clientes são de lá. Elas não são de lá. Não são. Não. Minhas clientes não são de lá. É uma ou duas só. O resto são da rua de cima, rua de baixo, na outra rua de trás, sabe? Minhas clientes são, tipo, longe, mas não dali. Você falou, você acabou de comentar sobre palavras negativas ali que deixou você frustrante, né? Mas qual foi o melhor elogio que você recebeu durante seu trajetório ali na profissão ali que você sempre, né, quis ali ficar e por atender o cliente? Veio até na mente agora. Foi uma cliente que ela entrou no meu salão. Ela pediu pra fazer a unha. Eu fiz tudo bonitinho. E aí ela virou e falou assim pra mim: eu posso falar uma coisa? Eu falei: pode. Ela falou assim: Deus vai te honrar muito. Continua, que Deus vai te honrar. E quem achou que você ia desistir ou que você não ia conseguir, vai ficar com vergonha. E eu tô muito feliz por você. E ela falou assim: eu não te conheço muito bem, mas eu tô muito feliz por você. Deus tá mandando eu te falar. Não desiste que você vai conseguir. E aquilo, nossa, eu fiquei muito feliz. Poxa, ali o seu coração fica tão alegre que, meu Deus, Fica tão confortante, sabe? Fica tão confortante. E ali eu fiquei muito feliz. E hoje em dia já é diferente, né? Que eu já conquistei meu público, né? Conquistei minhas clientes. E como é que eu posso dizer? Clientes fiéis, né? Não só como cliente, acaba virando amigos também, né? É isso. E é isso. E uma coisa também que pessoas não podem acreditar em nós, né? Sim. Pelo olhar das pessoas, nós não tem um valor, mas uma coisa que uma pessoa que sempre acredita em nós, que é Deus. Então, graças também ao seu esforço ali, né? Sua perseverança, você não desistiu. E ali já foi uma confirmação, né? Deus usou uma pessoa falar com você, já foi uma confirmação para você continuar e não desistir. E
Qual foi o motivo que você já comentou também? Qual foi o motivo de você ter querer desistir e parar? Qual foi os motivos? Ah, por a cliente ter falado que pra mim que eu não ia. Que não era o meu lugar. Que não era o meu lugar. Já teve cliente que já chegou no meu salão, fez a unha e já falou mal de mim lá fora. Falando pra fulana, ah, não vai lá não. E a fulana chegava pra mim e falava, ó, fulana falou que não era pra mim, que não era pra mim vir aqui no seu salão. Porque você faz isso na unha e ela não gostou. E qual foi a sua reação ali? Como que você se sentiu por ver isso? Tipo assim, na hora eu não me importei, porque querendo ou não a gente fala, ah, é inveja. É inveja, porque eu fiz a unha dela perfeitamente, sabe? Mas na hora ali a gente fica, poxa, ela vai ficar falando pra todo mundo, né? Porque quem tem boca fala o que quer, né? Só que também Verdade. atrapalha, Atrapalha. né? Lá onde eu cresci, eu moro lá há 30 anos. Onde eu tô. Eu moro lá há 30 anos, desde pequena. Então eu cresci lá, então eu fiz todas as minhas coisas lá. E eu já passei por muita coisa ali naquele lugar, sabe? Mas foi ali que Deus me abençoou também. Ao mesmo tempo que Ele tirou, Ele deu, Meu Deus. sabe? E as pessoas que tentavam me humilhar ou falavam mal de mim, Deus só me exaltou. Enquanto a pessoa tava fazendo maldade pra mim, Deus estava me abençoando. E mostrando que ali era o meu lugar e o que é de Deus ninguém tira, ninguém toca, sabe? E eu fico muito feliz. É isso aí, Deus é fiel. E de tudo que você passou, nos momentos difíceis, até no começo seu lá do curso, o que continua e o que te motivou? O que continua? Ah, é porque hoje eu já tenho tudo o que eu preciso. Hoje eu consegui tudo o que eu preciso. Jamais eu imaginei que eu ia conseguir as coisas que eu tenho hoje. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, né? E eu tenho meu salão, que é a minha profissão fixa. Fiz agora, né, recentemente eu fiz curso de bombeiro civil também, que é totalmente desviado, né? Aham. Mas era um sonho de criança, porém tinha caído no esquecimento, mas foi um momento. Apareceu ali uma oportunidade, eu tava conversando com a minha mãe, que minha mãe, ela tem os defeitos Sim. dela, mas ela sempre me apoiou, sabe? Em Aham. tudo. E aí eu queria fazer, né, o curso de segurança, mão armada, né? Hum. Ou de bombeiro civil. Aí eu acabei escolhendo bombeiro civil. Porque eu pesquisei, eu gostei. Então é isso que não me deixa desistir mais hoje. Hoje em dia eu estou mais estabilizada. É, porque você conquistou tudo aquilo que o coração almejava, né? Que você queria. Sim, sem saber onde ia dar. Sem saber aonde ia dar, mas eu fui mesmo assim, sem saber onde ia dar. Porque eu me via, eu ficava no começo, né, que eu ficava muito sozinha, eu comecei a ter crise de ansiedade, depressão. E aí Deus tocou no meu coração. Você precisa se encontrar e se ocupar. E aí, por inconveniência, né, do destino, eu desci, tinha ido no mercado, e aí eu tinha visto essa plaquinha, curso de manicure. E aí foi lá que eu comecei, depois nunca mais eu parei. Eu nunca deixei de estudar. Mesmo que meus cursos foram finalizados, eu nunca deixei de estudar as modernidades. E as minhas irmãs sempre foram minhas cobaias também. Então, eu nunca deixei de estudar, de praticar. E até hoje, nada muda. E eu sempre testo, não muda nada. Os esmaltes que eu comprava, eu testava. Até onde eu podia tirar uma cutícula, até onde eu podia desencravar. Eu fazia tudo em mim e nas minhas irmãs. Mas eu precisava sentir para mim passar para minha cliente para ela ficar confortável e não desconfortável. Então, tudo que eu tenho no meu salão, eu testo. Depois, eu também fiz o curso de cílios. Sim. Aí, eu fiz o curso de cílios. Também testei a cola, a durabilidade, o material. Eu testo tudo.
Então, tudo que eu passo minhas clientes é passado por mim primeiro. E depois nas minhas irmãs. É isso que eu sempre faço. Explica pra mim também um pouquinho, pra quem tá começando, tá na mesma profissão que você, de cada aprendizado ali que você teve nos cursos que você passou. Né? Mas em que sentido, assim, você fala? Tanto na unha, na estética. O que você ali aprendeu ali? Porque o exemplo, a unha, né, é uma coisa muito séria, né? Tem que saber tirar a cutícula e tal, tudo certinho, passar. Explica aí um Sim, pouquinho. os cuidados, Os né? cuidados, Você sim. fala. Então, na unha, a gente nunca pode compartilhar. Todo mundo acho que já sabe disso, mas é sempre bom relembrar. Nunca pode ser compartilhado alicate, palito e lixa. Palito e lixa sempre são descartáveis, né? Os cuidados para não... E sempre os materiais são esterilizados, né? O alicate, a espátula, é tudo esterilizado na máquina de esterilizar. Né? A gente deixa ali na temperatura, é assim que a gente faz para higienizar. E sobrancelha, as pinças são a mesma coisa. A gente lava, eu lavo tudo, todas elas, higienizo e passo álcool e deixo sempre dentro de um potinho separado dos outros materiais. De depilação, obviamente os palitos são descartáveis e a cera também. Eu também descarto a cera. Terminei de fazer uma depilação ali, porque já está contaminada de eu colocar um palitinho na pele da cliente e eu colocar dentro do potinho. E já o tá mel também é quente, né? Isso. Sim. É mel quente, mas tem vários tipos de cera. Sim. Né? E aí já tá contaminada. Sobrou um tanto. Eu derreto tudo num volume mais alto e descarto ela. Joga lá fora. O pessoal fala, ai, que judiação. Mas é descartável porque já tá contaminado. Porque já foi passado ali na pele, colocado dentro do potinho, eu descarto. E pinças de cílios também eu faço higienização, mas deixo tudo separadinho. Não deixo nada junto, não pode pegar pó, porque querendo ou não a gente tá mexendo com os olhos. Eu deixo tudo separadinho, tudo certinho. E maquiagem, no começo eu fazia automaquiagem, né, nas minhas clientes. Mas eu acabei descartando um pouco essa parte, porque não é todo mundo que quer, não é todo mundo que procura. E quando elas procuram, eu faço tudo bonitinho, mas não é uma demanda muito alta. Igual a limpeza de pele, que eu tenho também no meu estúdio, mas nem todo mundo procura limpeza de pele. É uma demanda pouca. Então, eu não invisto muito nesses materiais. É mais em depilação, unha, cílios, O que você mais faz hoje em dia? Isso. Eu não mexo com cabelo também. Que acham que eu mexo com cabelo, eu não mexo com cabelo. Eu acho que eu não tenho paciência pra mexer com cabelo. Só com o meu. Tá bom. E do meu filho. E qual a sensação do cliente quando ele vê que você mudou a fisionomia, né? Fez um ótimo trabalho, como que ele se sente? E eu já recebi um elogio também, que são nessa parte. Com certeza. Fala aí um pouquinho. É muito gratificante. Né? É sempre bom quando a gente conquista aquele cliente novo que você nunca viu lá e ele sempre volta. É muito gratificante. E eu sempre tratei os meus clientes muito bem. Jamais que eu vou expulsar o meu cliente por qualquer tipo de motivo. Sabe? Só se houver alguma ofensa e tal. Agora, tirando isso, não vejo problema. Até vão crianças também lá no meu estúdio. Criança, você sabe, criança não criança. Mexe, roda lá na cadeira. Mas eu falo, olha, cuidado, não pode, vai quebrar. Aí a mãe também já chama atenção, mas eu jamais expulsaria, ou nunca aconteceu de eu expulsar uma cliente por causa do filho dela. Sabe? Jamais eu faria isso. Eu acho que não é ética, né? É falta de ética isso. Isso, verdade. Mas também não tem problema, que eu também tenho filhos, então eu não vejo problema. Nunca tive problema com isso. E eu fico muito feliz sempre quando elas retornam, né? Acabam virando uma amiga, né? Ali de trabalho. Ali que ela quer o meu trabalho, né? Elas sempre elogiam, indica sempre para outras pessoas. A agenda de dezembro já tá grande também, graças a Deus. Graças a Deus. Dezembro tá aí. Sim. Qual é a sua rotina ali? Essa rotina matinal ali?
Antes de ir pro salão, ali no salão. Antigamente eu levava meus filhos pra escola, né? Que eu tenho carro, levava eles pra escola de manhã, voltava, tomava um café. Eu sempre trabalho mais com hora marcada, porque eu corro demais, né? Eu faço muita coisa. Minha rotina, ela é bem agitadinha, né? Querendo ou não, porque às vezes eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tô em casa, arrumo casa, aí eu faço, adianto a comida, aí eu tenho que ir no centro resolver alguma coisa, que as horas passam assim. Hora voa. E as horas voas. E eu tava muito nessa correria, eu tava ficando muito cansada. Agora os meus filhos estão na perua, coloquei eles na perua, que realmente era necessário, porque eu adoeci de tanto ficar correndo. E agora que eu me formei, recentemente eu me formei como bombeiro civil, então ficou um pouquinho mais cansativo, né? Aí eu acordo de manhã, agora eu deixo eles na perua, trabalho com hora marcada e abro somente com horário marcado. Antigamente eu ficava o dia inteiro, mas acaba perdendo o dia. Ficar ali esperando o cliente, então eu comecei a trabalhar desse jeito. Porque como eu já acostumei com o ritmo da rua, então pra mim tá tudo certo. E você falou sobre o bombeiro civil ali. Como que foi pra você hoje em dia tá sendo essa bombeira civil aí? Como que foi? Eu fiz um curso em Osasco, na cidade vizinha. Foram 3 para 4 meses, mais ou menos, do curso. É muito legal. Eu gostei demais. A gente faz APH, né? Atendimento pré-hospitalar. A gente tem isso também. E o meu professor, que não gosta de chamar de professor, mas vou chamar de professor, tá? Hoste, não briga comigo. E um amor. Paciente, nossa, paciência demais pra ensinar. Tem toda a paciência do mundo, então eu não tive nenhum problema também com isso. Então, quando eu comecei, assim que eu concluí o curso, ele já foi me indicando pros outros lugares. E aí o meu primeiro empenho, que a gente chama de empenho, meu primeiro empenho foi o jogo da NFLs no Corinthians. Eu fiz lá. Nossa, foi a coisa mais legal que eu já tinha visto, porque eu nunca tinha entrado, primeiro que eu nunca tinha entrado no estádio, né? Foi a primeira vez. Eu tô conhecendo as coisas agora, porque como eu tive filho muito cedo, então eu não aproveitei nada da vida, né? Eu falo assim que eu sou vivida da vida, não da bagunça. E aí, quando eu fiz o jogo da NFLs, eu fiquei na parte da área VIP, né? As pessoas te olham com outros olhos, com mais respeito, sabe? Você colocar ali uma farda ou uniforme, como quem quiser chamar, mas eu chamo de farda, porque eu acho bonito. E as pessoas te olham com mais respeito, sabe? É diferente. E eu amei. Eu sou apaixonada por essa área agora. Sabe, eu faço bastante eventos. Quando aparece, eu sempre faço eventos. Mas aí sempre no horário dos meus filhos. Eu olho o horário, se dá, se eu consigo. Porque precisa alguém para ficar com eles quando eu tô ausente. Que eu saio de manhã. Deixo, meu copeiro deixa eles na perua. E de lá eu vou trabalhar. Então eu saio mais cedo, porque são longe, né? São em São Paulo. Mas agora que vai entrar dezembro, eu vou dar uma parada pra dar uma atenção pro estúdio, né? Que agora eu tô com a agenda cheia pra dezembro. Sim. Então eu vou dar uma parada agora que eu tô correndo nesse mês agora. Aí depois, aí em janeiro acalma, né? Sim. E nós sabemos que bombeiro também é como salva-vidas, né? Bombeiro ali é como salva-vidas. Sim. E quero que você fala também pra quem tá assistindo aí, o que que você aprendeu, tá aprendendo lá e o que que você leva pra vida. Olha, quando a gente vira bombeiro civil, a gente consegue olhar mais com atenção, Sim. com mais cuidado. A gente não pode ter, não que você não, ai, que você é fria, não, você não pode ter aquele, colocar o coração, sabe? Colocar o sentimento naquilo. Você tem que atender uma ocorrência sem ficar com dó, porque senão você não consegue.
Porque tem situação que você fica, ai meu Deus, não, você não pode. Você tem que manter a calma para não assustar a vítima, né? Para não assustar a vítima, porque ela já tá nervosa ali na situação. Então a gente aprende ali na posição de ser fria. E ali eu comecei a entender as enfermeiras nos hospitais. Por que que elas agem com frieza? Para não deixar a gente mais desestabilizado, que a gente já tá ali naquele momento. Não, tá um momento bom ali, né? Já não tá no momento bom. Aí você vai ficar adulando, é que nem criança, sabe? Você vai ficar, ai, machucou a perninha, você vai ficar adulando. Não, você não pode ficar adulando. É fazer o seu atendimento ali com atenção e calma. E eu sempre gosto também de trabalhar nos eventos mais organizado. Eu não gosto de fazer balada. Já fiz uma vez, me arrependi. Porque é sempre bom ter uma base, né? Em questão de ambulatório, ambulância, tem segurança, é mais seguro. Então, eu aprendi em questão de APH, que é os primeiros atendimentos. É tudo um cuidado. A gente sempre leva uma bolsinha com nossos materiais. Teve já uma ocorrência de uma senhora tropeçar e quebrou o nariz. Nossa. Ali, normalmente, óbvio que a gente vai ficar um pouco nervoso. Mas a gente teve que manter a calma, porque ela já estava nervosa, a pressão dela subiu. E a gente foi conversando com ela para acalmar. E ela ficou mais calma, parou de chorar, não ficou com medo. A gente levou ela até a ambulância e deu tudo certo. Você já passou por algum momento, tipo... Momentos de tristeza ali, você chorar pela situação que a pessoa tava passando, também por ajudar, por você mesmo ali salvar a vida da pessoa, e como que foi? Então, eu ainda não passei por não passei por essa fase. É que nem eu falo, eu sempre eu me sinto segura nos lugares onde tem mais base, né? Então, ainda não passei por isso ainda, que eu tenho 3 meses, mas eu fiz bastante evento, mas eu não tive nenhum tipo de ocorrência que eu ficasse em choque. Sim. Ainda não. Eu nem quero passar por isso. E você já pensou em desistir, pensou em parar no começo ali da bombeiro civil? Não, nunca pensei em parar, porque hoje em dia eu caminho muito mais com Deus. Eu sempre coloco Deus na frente de tudo. Mesmo que eu falar, Senhor, eu tô com medo. Mas eu vou com medo mesmo. Mas eu sempre coloco Deus na frente. Então, eu nunca dou um passo mais pra trás. Só se Deus permitir que aquilo não era pra acontecer. Aí eu dou um passo pra trás e falar, então aqui é até onde eu posso ir. E qual conselho que você tem para as pessoas que têm medo de avançar, de conquistar? Qual conselho que você tem, já que você já passou por isso? Sim, não tem medo, não tenha medo. Vai com medo mesmo, mas vai com calma. Não vai enfiar o pé tudo de uma vez. Pisa ali em ovos, mas vai, sabe? Porque se você não for por você, você vai ficar pra trás. Porque o que tem mais de gente hoje em dia falando pra você não ir, pra você não fazer, tem muito. Verdade. Porque tem gente que não quer que você fique um passo à frente dela. Quer que você fique um passo atrás ali junto com ela. E qual a estratégia do sucesso? Estratégia do sucesso. Do sucesso. Estudar muito. Tem que estudar. Incrível que pareça, mas você tem que estudar. É o básico. Minha mãe sempre fala, o estudo ninguém vai tirar de você. É o estudo. E eu nunca deixei de estudar. Porque quanto mais você estuda, mais você... abre portas. Sim. Você aprende a entrar e sair de lugares. Tem coisas, por mais mínimo que seja, faz diferença. Você sabia que quando eu comecei bombeiro civil, eu comecei a conquistar o pessoal lá dentro só pela minha educação? Que é uma coisa básica que a gente aprende em casa. Só que falta muito isso nas pessoas. A educação. Que é o mínimo. Você ser gentil. Você pedir licença. Você pedir obrigado. Você falar baixo. Com a educação, você saber falar em lugares. Você saber entrar e sair dos lugares e deixar uma porta aberta. Postura.
É verdade. Então, isso eu fui observando e aprendendo. E a gente sempre tem que dar espaço para quem quer te ensinar. Porque nem todo mundo quer te ensinar. Não. Nem todo mundo quer te ajudar. Então, se você vê que tem alguém que quer te ajudar, abraça. Porque não é todo mundo. Então, eu tive muita oportunidade. Me abriu muitas portas. Eu peguei muitos contatos. Eu conheci muita gente. E eu fico muito feliz de estar conquistando isso. E eu não vou falar que, não precisei de ninguém. Não, precisei sim de pessoas para mim chegar aonde eu tô hoje. Mas eu tô sempre correndo atrás do meu. Isso aí. Poxa, eu queria tanto ter ali, eu vou lá. Eu começo a conversar, a dialogar com a pessoa. Começa a pegar uma amizade, aí começa a troca de contato, de indicação. Então, não desiste. Não desiste. Seja... Eu sou uma pessoa que, se você me subestima, eu vou. Eu sou insubestimável. Nós tem que se esforçar, né? Persistente. Tem que ser persistente, Tem que ser. esforçado. Porque tem coisa na nossa vida que faz nós, né, trava ali, para, não quer mais caminhar, continuar, sabe? Aquele impedimento, aquela pedra. Sim. E até nós mesmos tem que tirar aquela pedra que tá impedindo nós, né? Com certeza. Porque é sempre mais dificultoso, Sim. né? Porque hoje em dia, hoje as pessoas pedem minha ajuda. Eu não nego. Mas eu olho e falo, poxa, ela podia se esforçar mais. Mas eu vou ajudar. Porque quando foi a minha vez, poucos me ajudaram. Até então você já fez uma diferença, já foi diferente, né? Sim. E eu já tive, tipo, eu olho se eu já tive no seu lugar. Mas eu vou te ajudar. Mas pode esquecer que eu não vou jogar na minha cara, não vou jogar na sua cara que eu te ajudei. Eu vou te ajudar. Mas quando eu precisar, eu quero que você esteja ali também. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Já aconteceu de eu precisar e a pessoa falar e virar as costas pra mim. Eu falo, poxa, eu ajudei ela. Mas tudo bem. Tem mais Deus pra dar e o diabo pra levar. Tá tudo certo. E o que acontece? Deus sempre me abençoa. Deus sempre me abençoa com alguma coisa. Então eu me apego muito a Deus por conta disso. Porque eu sei que alguém possa ou me deixou mal ou me fez mal, Deus vai cobrar. Eu deixo na mão de Deus. E Deus vai me dar a bênção. Por isso que tudo que eu tenho hoje foi com muito sacrifício, mas Deus em todas as coisas. Eu não tenho o que reclamar. Já chorei muito. Já fui muito humilhada em público também. Então, essas cicatrizes deixa a gente meio recuada, com medo. Mas aí eu falo, não, eu vou assim mesmo. Porque eu sei que Deus tá lá. E enfrentar o medo, né? Sempre costumo falar, tem que enfrentar o medo. Porque se deixar o medo dominar nós... A gente não vai. Não vai. Não vai, não sai do lugar. Mesmo. Tem que ir com medo mesmo. Quando eu tirei a minha habilitação, eu não ia. Tava ali com o dinheiro na mão, minha mãe ia me ajudar. E minha mãe falou, mas você tem certeza? Eu falei, não sei. Porque eu não sabia nada. Eu sabia ali o meu pai dirigindo, sabia o que era freio, embreagem, mas não sabia a ordem. Eu só sabia disso. E eu fui com medo. Eu fui assim mesmo. Hoje eu dirijo pra tudo que é lugar, vou pra praia, volto, pego a Castelo, uma coisa que eu tinha medo, pega ali a rotatória, que é horrível, né? Hoje eu vou pra tudo que é lugar. Então a gente tem que enfrentar o nosso medo. Mas se não der certo, pelo menos você tentou. Pelo menos você tentou. E aí você já sabe aonde talvez você tenha errado. Pra você poder acertar, fazer um pouco mais diferente. Sim. Mudar alguma coisa. Pô, então eu fiz assim. Pô, então vou mudar. Porque errando a gente aprende. Errando a gente aprende, é verdade. E é uma coisa que a pessoa teve medo de algo. Ela enfrentou, vamos dar um exemplo. A pessoa não conseguiu. Mas o que? Pelo menos ela tentou, então... tiver outra etapa, eu vou com medo assim mesmo e assim vai. Diferente. Vou fazer diferente. Porque eu vou dar um exemplo mesmo no podcast. Né? Foi o que eu falei, eu fiquei... parei em 2022. Eu ficava com medo, eu ficava meio assim, será que vai fluir? Será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Então, através de uma motivação, eu falei, não, eu vou com medo.
E aonde que eu tô? Então, se eu não tivesse persistido, se eu não tivesse mudasse a minha mente, não, eu vou fazer, o negócio vai acontecer, vai fluir, vai acontecer totalmente diferente. Então, tem momentos na nossa vida que a gente tem que enfrentar mesmo medo, mano. Tem Tem. que enfrentar. Porque é uma coisa que eu já vi muita história, né? Que até questão, os participantes que eu vou entrevistando e tal, eu vou aprendendo com eles, eu vou entendendo também que até hoje em dia, em muitas áreas também da nossa vida, que se a gente deixar o medo dominar nós, porque o ser humano traz muita bagagem Hum, lá atrás. muito. Por situações que já passou, daí traz muita bagagem e hoje em dia tem medo de avançar, tem medo de fazer tudo de novo, né? O medo de dar errado. Então foi o que você falou, a gente tá comentando aqui, tem, mesmo assim com medo tem que ir. Sim, E pôr Deus na mesmo. frente. E pôr Deus na frente. Porque a gente sempre vai ter aquele trauma. Que cada um tem um trauma. Cada um tem um trauma. Cada um tem um trauma. Às vezes o trauma faz a gente não ir pra frente. Não. Porque a gente fica com medo. Exatamente, a gente carrega bagagem. A gente também carrega bagagem, né? E acaba que a gente acaba se isolando um pouco das pessoas, de querer se envolver ou de querer andar com as Isso. pessoas, né? Eu não tenho muitos amigos, mas por opção. Porque eu já me decepcionei muito com a amizade. Já apanhei da minha mãe por causa de amizade. Então tem coisas que não vale a pena. Eu tenho 2 amigas só. E aí a gente mal se fala porque cada um tem a sua vida, né? Sim. Trabalha, é ocupada, então não dá. Mas quando dá, a gente tá sempre se falando. Porque às vezes quando... Nem sempre é bom... Assim, eu falo por mim. Nem sempre é bom ter a casa tão cheia. Porque às vezes só tem casa cheia quando tem algo de interesse. Quando começa a ter gota no seu telhado, não sobra um. Na hora que você mais precisa de um balde, não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, eu sempre andei sozinha. Sempre fiz minhas coisas sozinha. Eu aprendi... Antes, eu não tinha amor próprio. Eu não tinha. Eu me achava feia. Me achava feia. Então, eu carregava isso comigo. Então, eu andava de qualquer jeito. Falava, ninguém olha pra mim, eu sou feia. E depois que eu tive meu filho, com o passar do tempo, eu fui na casa da minha mãe. E aí, minha mãe me viu e falou assim, me olhou assim de cima a baixo, ela falou, que roupa é essa? Eu falei, foi a primeira que eu vi no guarda-roupa. Ela, pode tirar. Você tá nova, que isso? O que tá acontecendo com você? Aí eu comecei a chorar, porque eu tava deprimida. E dali, ela falou, não, você não era assim. Vai trocar essa roupa. Vai colocar uma maquiagem nessa cara. Vai arrumar esse cabelo, olha esse cabelo. Porque minha mãe é transista. Sim. Né? Então ela sempre cuidou do cabelo da gente, né? Das minhas e das minhas irmãs. E dali eu não deixei mais de me cuidar. Não é questão de, ser muito vaidosa é pecado. Não, é só apenas um cuidado. Tem que se cuidar, tem que se amar. É um cuidado, tem que se amar. E dali eu comecei a me olhar com mais cuidado, com mais carinho. Comecei a fazer as coisas pra mim. Eu não gostava de sair sozinha. Eu morria de vergonha de sair sozinha pros lugares. Hoje eu sento numa mesa sozinha. Eu amo a minha companhia. Eu amo a mulher que eu me tornei. Porque foi muito dificultoso, sabe? Pra chegar onde eu cheguei. Eu passei por muita coisa pra estar aqui hoje. Sabe? As pessoas olham assim, te excluem por você. Não sei. Eu não sei nem o que dizer. Mas assim, a primeira impressão que as pessoas olham e falam, enjoada, é metida. Exclui. Mas não conhece. Não conhece. Porque às vezes a gente quer fazer parte de alguma coisa ou quer entrar em algum tipo de assunto, as pessoas te excluem. Sabe? Eu já passei por isso. Eu tenho muitas cicatrizes, mas eu não levo elas como, coitadinha, não. Só me fortaleceu. Eu uso aquilo pra me fortalecer. Eu falo, não, eu passei por isso, mas eu não vou passar de novo. Então eu passo por cima e vou. Mesmo com medo ou mesmo achando que eu não vou conseguir. Então hoje eu gosto da minha companhia. Eu vou para os lugares sozinha. Que eu já tive amigas que estavam comigo só pra me oferecer o que eu tinha.
No mais simples detalhe, fazer uma unha, fazer uma sobrancelha. E a boba fazia de graça, achando que é minha amiga. Quando eu precisei, virou as costas. Então, hoje, os meus amigos são contados a dedo. Eu sei, hoje eu sou mais sensitiva. Antigamente eu não era. Hoje eu sou muito sensitiva. Eu observo muito. Se eu olho para uma pessoa, eu já sei a intenção dela, só pelo olhar dela, ou só pelo um bom dia dela, eu já sei qual é a intenção dela. Porque a gente começa a observar e pegar esses tipos de detalhe que fazem diferença. A gente olha com mais cuidado, observa. Em certos lugares, a gente pisa com mais cuidado. Porque a gente não sabe o que tá esperando. Às vezes a pessoa não tá num bom dia e desconta em você. Tem isso também. Entendeu? É verdade. Ai, desculpa que eu sou chorona. Mas foi o que nós tava comentando, que cicatrizes, passados, bagagem, sabe? Tem momento que a gente tem que esquecer. Sim. Não é fácil, não é fácil. A pessoa carrega ali. Mas também tem coisas que a gente passa na nossa vida que é como um aprendizado. Sim, né? como aprendizado. Muita coisa que a gente passa, foi o que nós acabou de falar, até confirmo também, o medo. Enfrentar o medo. E isso não pode deixar que estacione nós, né? Ficar ali, travado ali. Não dá pra você ficar remoendo, ficar num papel de ai, coitadinha, que as pessoas têm, né? Eu já conheci amigas que só ficava na Cotolândia. Eu falo, meu, para, isso já passou. Não tem por que necessidade de você ficar remoendo umas coisas que já passou. Isso só vai te jogar pra trás. Isso só vai te fazer mal. Porque, querendo ou não, mexe com o nosso físico, com o nosso psicológico, com a nossa autoestima. E essas coisas não podem acontecer. Verdade. Se eu estivesse na Cotolândia, eu não estaria aqui hoje. Por isso que é até bom mesmo o podcast, porque são histórias, eu sempre costumo falar, são histórias que a gente vê, que todo mundo passa também. Todo mundo passa, todo mundo tem, como que fala, é capaz de vencer, passar por aquilo, conquistar, né? Às vezes é uns pedacinhos, né? Um pedacinho da sua história, da minha, dos outros participantes, que a gente pega, que, né, vira grande coisa, né? Muda, a chave vira, A chave né? vira. O medo é destravado, então é muita coisa. Que nem você comentando sobre a fisionomia, se amar, se cuidar. Você mesmo que trabalha na área da beleza, tanto sobrancelha, a maquiagem, você vê a autoestima ali do cliente ali, através das suas mãos, da sua profissão, você mudar ali, né? A Sim. fisionomia, né, tal, porque é uma coisa que o autoestima é uma coisa muito séria. A pessoa se frustra, nossa, eu sofri isso aqui e aquilo. Então, quando a pessoa ali faz com amor, você reconhece ali, você passa isso daí para uma cliente ali, é uma coisa que muda bastante. Sim, muda Demais, bastante. demais. É que nem eu falo, tem certos ambientes que a gente tem que saber falar, saber entrar e sair. Saber também não se vestir mal, mas você se vestir adequadamente para certos ambientes. Porque, que nem eu, no meu salão, eu sou o cartão de visita. Não faz sentido eu estar no estúdio e eu estar toda desarrumada. A pessoa não vai querer entrar. Tem um Fala, grande mas exemplo. que manicure é você que tá com a unha mal feita, com a sobrancelha mal feita. Eu tenho que estar sempre alinhada. Porque o meu trabalho exige isso de mim. É o mínimo. Você é cabeleireiro. Você tem que estar com o cabelo alinhado ali. Sim. Claro, dias e dias. A correria, ok. Mas sabe que não. Anda sempre arrumado. Vai sair ali pra uma festa, tá sempre arrumado. Eu tô no meu estúdio, tô ali na minha casa, mas ali eu fico mais confortável. Ali uma calça, mas eu tenho meu avental. Aí tem dia que tá muito calor, eu não coloco. Mas cabelo arrumado, uma sobrancelha feita, a unha ali feita, sempre mais arrumadinha. Porque a gente sempre é o cartão de visita. Né? Quando eu fui fazer o evento, esse último evento que eu fiz foi de escritório. Outro lugar. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então o ambiente muda. Sim, a forma delas falar, a forma dela andar, sabe? É muito sofisticado. Mas eu tava ali a trabalho, mesmo que eu esteja com o meu uniforme ali, eu tô alinhada.
a unha feita, tô com a minha sobrancelha feita, passo um batom. Porque não é proibido. As pessoas te olham, tipo, Com outro olhar. com outro olhar. Te falam com você. Porque ali você tá mais apresentável. Então eu falo que a aparência, querendo ou não, a sociedade julga. Do jeito que você se veste. Ou a forma que você fala. As pessoas vão te julgar. Então tem que estar sempre bem arrumada, sabe? Se amando, se cuidando. Não chega a ser uma vaidade extrema. Não, é apenas um cuidados básicos. Acho que todo mundo merece isso, sabe? Porque foi aí que eu me encontrei. Quando eu tô... Sempre dá uma crisezinha, você fala, ai, hoje eu tô muito xoxa, capenga, ai, tô muito triste, ai. Aí já começa a dar minhas crises de choro, eu falo, não, vou fazer uma unha, não, vou fazer minha sobrancelha. Eu já vou lá, pego minhas coisas, faço minha unha, faço minha sobrancelha, eu mesma faço meus cílios, já vou lá e faço, já tô bem. Porque eu tenho que estar bem comigo mesma. É a minha válvula de escape. É eu me arrumar, eu me sentir bem. Comigo mesma. Ah, tá se arrumando pros outros. Não, eu tô me arrumando pra mim. Já passou a época que eu me arrumava pros menininhos pra namorar. Sim. Hoje não. Hoje eu me arrumo pra mim, pra me sentir bem. É isso aí. E isso daí é até bom, que até pra você que trabalha na área da beleza, isso é bom pra você passar até para suas clientes. Quando passar por esse momento que você já passou, né? Passar até pro cliente, porque assim, por isso que eu falo, a gente tem que fazer com amor aquilo que a gente gosta. Porque acho que já aconteceu com você, não só comigo, mas para as outras pessoas que trabalham na área da beleza, o cliente fala, fazer do seu jeito aí, deixa eu bonito, deixa isso e aquilo. Então nós, com nossas próprias mãos, nossa profissão, nós conseguimos mudar ali o dia ali, a fisionomia ali do cliente. Porque eu já recebi muitos elogios, né? Cliente diz uma música aí, meu cabelo, meu barbeiro é foda, não sei o que, eu posso ser feio, mas ele me deixa bonito. Então, é através daquilo que a gente gosta de fazer em nossas mãos. Então, isso daí é muito bom. Sim, é muito bom. que meus clientes falam, hoje eu quero ficar bonita. Eu quero que você me deixe bonita. Então tem cliente que chega lá no meu estúdio que já fecha um pacote. Eu só não mexo com o cabelo, mas fecha um pacote. Eu falo, caramba. Entendeu? Eu me sinto privilegiada. Eu faço com orgulho, porque é uma coisa que eu amo fazer. É dar o cuidado, sabe? Elevar a autoestima das minhas clientes. Pra elas se sentir bem e satisfeita com o meu serviço, que é um dinheiro bem pago. Porque tudo que eu faço é com excelência. Sim. Eu não faço nada de qualquer jeito por causa do dinheiro. Não, eu faço ali por amor. Não é por dinheiro. Amor. É por amor, porque é uma coisa que realmente eu gosto. Dinheiro é bom, mas eu prefiro um trabalho bem feito. Sabe? Então, elas falam, já fecha um pacote. Já faz sobrancelha, já faz unha, já faz uma depilação. Não dá pra fazer isso no mesmo dia, né? A gente faz picadinho. Hoje em dia dá, outro não dá. Eu vou no tempo delas. Sabe? E tá tudo bem. Já aconteceu da gente não tá bem e fala, olha, hoje não vai dar pra me atender, que hoje eu não tô bem. Mas pode ficar tranquila que quando surgir, eu vou amanhã ou quinta-feira e eu tô livre. Eu não gosto de deixar minhas clientes na mão. Eu sempre dou uma satisfação. Claro que tem umas que nunca dá satisfação e a gente que fica na mão. Mas isso acontece, eu já tô acostumada. Hoje em dia Hoje em dia eu já não ligo mais. Antigamente eu ficava, nossa, o cliente marcou e não veio. E ficava reclamando. Hoje em dia a cliente manda, fala, não vai dar pra me vir hoje. Tá bom, tá tudo bem. Ou o cliente que não aparece, eu já falo, tá tudo bem. E depois aparece, dali, depois de 2 dias, fala, nossa, não deu pra me te avisar, porque meu celular deu isso, deu aquilo. Então a gente não pode julgar o que aconteceu. Hoje eu faço as coisas e levo as coisas com muita leveza. Porque eu fui amadurecendo e aprendendo isso com o tempo. Hoje eu levo as coisas com muita leveza, sabe? E quando as coisas acontecem comigo, eu me fecho. Eu me isolo. Eu sou assim. Eu me isolo. Choro, porque eu sou muito chorona. Né? Tem um cara assim de brava que falam, mas eu sou muito chorona. Eu me isolo e me fecho. Me estabilizo ali, tenho o meu momento. É um jeito de me aliviar para eu conseguir agir no outro dia. É assim que eu faço, porque normalmente tem coisas que a gente não quer compartilhar. Não. Tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que é só eu e Deus e mais ninguém. Porque às vezes o que a gente tá sentindo não dá pra interpretar. Não dá pra falar o que a gente tá sentindo.
sabe? Então, tem coisas que eu guardo pra mim. Tem coisas que minhas amigas nem sabem. E eu prefiro assim, porque tem coisas que não dá pra explicar, que eu prefiro guardar pra mim. Eu e Deus, e a gente sempre se resolve. E eu sempre tenho uma resposta. Quando não tem, é porque eu não tô preparada ainda pra ouvir a resposta que ele quer me dar, que eu tanto peço. Acho que tudo tem seu tempo. É isso aí. Você venha continuar sendo assim, que Deus venha te abençoar muito, que você venha aprender cada vez mais, né? Sim. E antes de estar finalizando a live, vou estar fazendo algumas perguntinhas pra você. O que você mudaria em você mesmo se pudesse? O que eu mudaria em mim mesma? Em questão, eu acho que eu mudaria em questão de parar de ser muito teimosa. Às vezes eu sou muito teimosa, cabeça dura. Acho que tem coisas que não tem necessidade. Eu não consigo, às vezes, levar desaforo. Eu tenho que parar com isso. Eu mudaria. Porque eu acho que não causaria tanto alvoroço em certas situações. Sim. E o que te deixa apaixonado no que você faz? Os meus resultados. Os meus resultados. Por achar mais simples que seja, mas eu gosto dos meus resultados. Porque me dão sempre retorno. Além das bênçãos. E sempre um carinho. E o que é algo surpreendente que você aprendeu sobre si mesmo? Algo surpreendente. Saber ouvir mais. Ouvir mais. Porque eu quebrei muita cara de não ouvir. Hoje eu ouço mais. Observo mais. Isso daí é... Porque às vezes cabeça dura, né? Às vezes acha que a pessoa tá falando Por maldade, por ou maldade, por inveja, às mas vezes não é. não é Não é. É por um aviso um aviso. Pra gente amadurecer, que eu digo mais pra minha mãe, né? Ela me ajudou muito. Ela pode ter o desfeito dela, eu posso ter os meus, que a gente é muito parecido, então a gente meio que se dá um choque, não tá muito junta. Mas ela sempre me aconselhou. E às vezes eu nunca quis ouvir. E eu quebrava muita cara. Hoje em dia eu tomo mais cuidado. Hoje eu escuto mais, pego mais conselhos, filtro o que é bom pra mim e o que não é. Eu excluo, jogo fora, sabe? Então, hoje em dia eu não tenho o que reclamar, somente agradecer a Deus. Do tanto que eu mudei. Do que você mais se orgulha em sua vida? Meus filhos. Os meus filhos. Eles são tudo pra mim. Deus e os meus filhos. Material a gente perde. Então é passageiro. Mas os meus filhos são tudo pra mim. Importante, né? Sim. Prioridade. Sim, são minhas prioridades. Você tem algum arrependimento? Ai, muitos. Muitos. Tem muita coisa que eu podia ter feito diferente. Mas teve coisas que eu tive que passar pra aprender. Mas eu podia ter feito diferente. Que coisas te animam? Quando eu me arrumo. quando eu me cuido, sabe? Mas eu sou muito caseira. Então eu gosto de estar na minha casa, assistindo minha Netflix, no meu sofá. Eu sou mais caseira. Mas eu gosto mais de me cuidar mesmo. Eu me sinto bem com isso. É isso aí. A última pergunta. O que você quer mudar no próximo ano? Em geral? Pode ser. Pessoal, assim, Pode ser, mas na área também, tal, pode ser. então, até o ano que vem eu tenho muitos planos, né? Mas eu não sei o que Deus tem pra mim. Mas eu tô com uma oportunidade aí, né? Que eu não vou falar, não pode falar, que a gente sempre tem aquele negócio, né? Sim. Primeiro você realiza, depois você Isso, fala, Isso aí. sabe? Tá certo. Então eu tô numa oportunidade.
E eu espero que isso mude mesmo a minha vida, porque eu tô pedindo muito a Deus isso, que é uma coisa que eu quero. Além de isso acontecer, que eu espero que aconteça, se não acontecer, pelo menos eu tentei. Mas eu não quero, eu queria me mudar da onde eu moro, sabe? É um desejo do meu coração. Porque ali tem uma história minha que não me agrada, né? Porque eu passei por muita coisa ali e eu queria ir embora dali. Porque eu já moro lá há 30 anos. É a minha vida ali. Então chega um lugar, chega uma hora, né, que a gente tá num lugar e fala, ai, nossa, eu tô cansada, quero ir embora daqui. Mas é isso. Deus, ele sabe de tudo, né? Sim. Pode até levar para lugares melhores, né? Com e certeza. assim nós vai evoluindo bastante. Sim. E até lembrei agora, a última pergunta, qual conselho que você tem para aqueles que estão interessados na sua área, tanto no bombeiro civil e na área da beleza? Olha, são 2 áreas muito boas. Não vou mentir, são 2 áreas muito boas. Se você tiver oportunidade, você consegue conciliar os dois, que nem eu tô fazendo. Eu concilio o meu estúdio e o bombeiro civil. Deu perfeitamente. Eu fiz isso justamente pra ter o tempo pros meus filhos. Pra eu conseguir cuidar deles e trabalhar. Não ser fichada, né? Pra trabalhar ali de semana a semana, que realmente é puxado. A área da beleza sempre dá dinheiro. Sempre dá. É só você realmente se dedicar. Não importa onde você comece, só comece. Que dá certo. De bombeiro civil é muito freelance, né? Eu optei para ser freelance, que eu consigo coordenar esses horários. Sim. É uma área muito boa. Eu particularmente eu gosto. E ela é bem ampla por ser freelance, então sempre tem serviço, sempre tem. Só é longe, mas dá certo. É isso aí, pessoal. A gente vai estar encerrando aqui nossa live. Agradeço vocês aí que assistiram até o final. Segue lá o meu podcast do Moringa. Aí também tá o canal aqui, tá? Do Tube TV. Também segue aí, acompanha, que vai ter live aí também transmitido, tá? E também fala um pouquinho do seu nome do Instagram, para o pessoal seguir. Ah, tá. O meu Instagram pessoal, né? É o Scarlett_Stephanie. Esse é do meu Instagram. E o outro é Scarlett Stephanie Nail Designers. Me segue lá, gente. Segue lá, pessoal. Quiser fazer a sobrancelha, né? Maquiagem, as unhas. Já tem uma pessoa certa lá. Depilação, eu faço em casa Isso. também. Segue lá. Então a gente vai estar encerrando nossa live, tá? E a palavra de hoje, mesmo com medo, enfrenta o medo. Tá bom? Então é isso aí. Boa noite. Deus abençoe vocês. Até a próxima. E continue seguindo, nos acompanhando. Ó, segue nós aqui, tá? A página aqui do podcast, da participante e do TV. Tá bom? Então é isso aí. Deus abençoe. Obrigado.